Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre duas Bíblias que eu mais tenho utilizado e eu gostaria de mostrar um pouquinho elas. Eu já fiz isso algumas vezes aqui no canal, mas eu não vou só mostrar elas, eu vou falar sobre alguns estudos que eu tenho feito nelas. Aí com isso vocês vão ter oportunidade de extrair o máximo de informação sobre questões de decoração de Bíblia, ideias para vocês se inspirarem, mas principalmente estudos devocionais e um olhar, mais voltado para o que Deus tem a falar conosco, de acordo com a própria palavra de Deus. E é isso, eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um vídeo muito curtinho mostrando essa Bíblia aqui, ó, que eu estou adicionando páginas nessa Bíblia. Eu não ia fazer isso, mas acabei mudando de ideia. E é isso, eu mudo de ideia com o tempo. E eu fiz um vídeo anterior, incluindo uma outra Bíblia que eu tenho, que na verdade essa Bíblia não é mais minha, eu doei essa Bíblia para o meu filho, que eu tinha utilizado muito pouco ela, tinha feito muito poucas anotações. E eu peguei e pensei, por que eu vou ficar com todas essas Bíblias de anotação? Aí eu peguei e falei, filho, você quer essa Bíblia para você? Aí ele olhou assim, ele ficou encantado que tinha espaço para fazer anotação. Aí ele, mãe, eu posso escrever o que eu quiser? Eu falei assim, de acordo com o que você vai lendo. Aí ele, eu posso escrever as coisas que eu tenho dúvida. Aí eu falei, isso filho, escreve as coisas que você tem dúvida da palavra de Deus. Aí ele disse que vai ler e vai escrever. E quem sabe, isso não vai ser um ponto de partida para ele vamos dizer, incentivar ele a ler mais ainda a Bíblia. O meu filho mais velho já lê a Bíblia há bastante tempo, graças a Deus. Aí esse é o meu filho que eu estou falando, ele tem 13 anos. E ele lê a Bíblia mais de vez em quando. Então é bom incentivar a leitura. Vamos lá. Vou mostrar as minhas duas Bíblias que eu tenho mais utilizado. São essas duas aqui. Por que eu falo isso? Porque eu leio muito a Bíblia em casa. E quando eu saio para ir na igreja, dá até para eu levar essas duas, mas às vezes eu levo uma outra Bíblia que eu tenho, que ela é um pouco mais fininha. Mas principalmente essas duas aqui. Vou mostrar essa daqui. Deixa eu mostrar essa daqui primeiro. Essa daqui, ó. Eu tenho utilizado ela, ó. Ela é bem bonita. Ela é Bíblia Bible Journal. Ela é um pouco grande. Ela é grossona. Mas ela é muito boa e a qualidade da capa dela, da encadernação dela, é muito boa. Ó, a contracapa dela. Essa daqui é a folha de rosto. Opa, eu não tinha reparado que estava fora. Aí, essa daqui é a folha de rosto. É bem bonito a contracapa dela. Aí essa daqui começa a Bíblia. Olha só que bonito o designer dela. É bem particular. Ela usa a nova versão internacional. Ela é da Thomas Nelson Brasil, em parceria com a Falei com Amor. É o projeto da Falei com Amor, essa Bíblia. E aqui a ficha catalográfica, mostrando todas as informações necessárias que essa Bíblia aqui traz, A tradução, o projeto, as pessoas que trabalharam nessa Bíblia, na capa, na encadernação e tudo mais. Tem as medidas dessa Bíblia e tem dois tipos de capa. A capa couro soft, que é essa daqui, e a capa tecido, que é muito linda, só que ela vamos dizer, ela é um tecido revestido em cima de uma capa dura. Aí eu preferi essa daqui para eu ter mais liberdade para trabalhar nela. Aqui é o sumário, ó, eu fiz esse colorido aqui, fui eu que fiz. Eu usei esses marca-textos aqui, ó, que eu comprei numa papelaria física, que eu tava dando uma olhada na internet, só que eu não sabia como é que ia vir direitinho. Eu comprei numa papelaria física mesmo. Eles são bem pequenininhos, mas tem uma cor muito boazinha de colocar na Bíblia. Sinceramente, é melhor do que aqueles marca-texto que é da Faber-Castell. Esses aqui são melhores. Veio 6 cores, mas tem como vir mais também. Tem um que vem mais quantidade. Eu comprei esse aí mesmo porque eu tava fazendo uma experiência. São esses aqui. Tá vendo?
Eles são mais clarinhos e por isso que eu gostei mais, porque para a Bíblia, né, é bom que seja mais clarinho. Mas vamos lá. A apresentação da Bíblia, do projeto da Bíblia Bible Journal. Tem a menina que trabalhou no projeto, que é a Gabi Saltieri, e tem o prefácio da versão NVI. Aí tem aqui falando que usa a leitura perfeita, uma nota sobre a fonte, e começa o Antigo Testamento, olha só, de novo, tá vendo? Como se ela tivesse aquelas folhas especiais que você coloca assim, Antigo Testamento, como se ela tivesse uma folha dessa, e ela vem tudo desse detalhe de folhas, folhagens, é muito bonito. Aí começa aqui o livro, né? Gênesis, sempre vai ter essa encadernação, sabe? Você sempre vai ver assim, Gênesis, e começa aqui o texto bíblico com espaço aqui e esse espaço na lateral. Mas na sequência, deixa eu abrir uma página normal aqui, você vai encontrar esse molde aqui, o texto bíblico em uma coluna, a lateral para você escrever, para você desenhar, para você fazer breves anotações. Tá vendo? Nos dois cantos e o texto centralizado assim. Aqui na beirada tem espaço para você fazer alguma observação se você quiser, mas o molde dela é assim. Quando chega lá no livro de Salmos, você ganha mais espaço para você anotar, porque... Deixa eu achar aqui. Porque ela fica... Aqui, ó, no livro de Salmos, você acaba ganhando um pouco mais de espaço para você trabalhar. Nos livros poéticos, mas sempre vai ter essa pegada, ó, do lado de cá, ó, quando é o salmo é do lado de cá, fica bem interessante, ó, deixa eu mostrar aqui, tá vendo? Fica espaço do lado de cá e do lado de cá, fica bem legal essa fórmula, fica bem bonito de se ver. Mas vamos lá. Aí o que eu fiz com ela? Eu tô adicionando páginas na Bíblia, eu mostrei aí um videozinho muito curtinho de eu fazendo esse projeto, eu compartilhei com vocês. Ó, aí eu fui adicionando páginas na medida que das partes que eu já tinha colocado oração, que essa Bíblia aqui, ela é a minha Bíblia inicialmente só para fazer oração. Eu só usava ela só para colocar minhas orações. Então eu adicionei páginas, inclusive eu já escrevi um pouquinho aqui. Tá vendo? Aí quando eu quiser fazer estudo, eu coloco ou na própria Bíblia, aqui eu já tô colocando estudo, ó, tá vendo? Aqui eu já tô colocando estudo. Aí se eu quiser fazer uma oração em cima deste texto, como eu já coloquei estudo aqui, eu posso colocar mais uma página aqui, adicionar e colocar a oração na página. Aí eu posso alternar, depende do que eu já tiver colocado no... Aqui eu coloquei uma página adicional, porque aqui eu já coloquei uma oração. Aí essa página aqui, ela serve para os dois lados, ó. Eu adicionei bastante página. E essa Bíblia aqui, ela suportou eu adicionar todas essas páginas. Porque ela é de muita boa qualidade. A encadernação dela é muito boa. Aqui, ó, eu tô colocando estudo. Inclusive, eu usei o marca-texto que eu falei com vocês. Acho que eu usei esse daqui. Agora eu não tenho certeza. Eu usei esse daqui, ó. Olha só como é que fica atrás. Tá vendo? É muito bom ele. Eu gostei bastante desse marca-texto aqui. Aí esse daqui eu usei esse daqui parece laranja, mas ele vem tipo um dourado, assim, dependendo da página fica meio alaranjado. Aí aqui eu já coloquei estudo, porque eu tô lendo o livro de Êxodo na minha outra Bíblia, que é essa daqui. Eu tô lendo o devocional nela. Aí quando eu vi que tinha alguma coisa de estudo para anotar, eu corri e anotei nessa daqui. Deixa eu mostrar mais um pouquinho dela para vocês. É basicamente isso. Eu tenho outras anotações na Bíblia, mas eu tô usando ela para colocar meus breves estudos também. Ó, tá vendo? Aqui eu já coloquei estudo. Aí, essa daqui eu coloquei, ó. Eu escrevi sobre a personagem Raabe, como se fosse falando sobre ela. Uma reflexão. E eu usei os dois lados, ó, tá vendo? Falando sobre ela. Aí eu botei essa página aqui, quando eu for chegar na parte de fazer o estudo, eu já tenho essa página adicional. Aqui, ó, o livro de Ruth, tá vendo como é que fica exposto? E olha, deixa eu mostrar pra vocês. O livro acabou aqui, o livro de Juízes, sobrou esse espaço todo, e eles deixaram essa página em branco pra fazer
essa frente aqui de livro, tá vendo como é que ficou bonito? Aí, se eu quiser, eu posso usar todas essas costas aqui, tá vendo? É claro que se eu escrever, vai marcar do outro lado, mas o que eu posso fazer? Eu posso botar post-it, eu posso colocar aqueles post-its que são transparentes, que você escreve por cima deles. Aí eu posso fazer o que eu quiser, né? Mas é só uma ideia. Sempre vai ter essa pegada, ó. E sempre usando essa tonalidade, como se fosse um cobre. É muito bonito. O texto tá em negrito, aí fica bem destacado. Ó, aqui, ó. Deixa eu aqui no livro de Salmos, que eu fiz um negocinho diferente. Eu queria mostrar pra vocês. Eu sempre tô acrescentando páginas, tá vendo? Aqui, ó, no livro de Salmos, acaba o livro de Jó, o livro de Salmos eu fiz aqui, ó, um negocinho diferente. Eu coloquei essa aba aqui, que tá escrito Salmos, e logo de cara, quando eu estiver folheando minha Bíblia, eu vou perceber que aqui começa o livro de Salmos, porque tá do lado de cá, ó. Tá vendo? Inclusive eu colei um adesivo aqui, um papel cartão, eu colei e fiz uma oração, isso em outro momento. E aqui, ó, virou um bolsinho. Aí eu coloquei, ó, páginas que eu posso adicionar depois bem aqui, ó. Tá vendo? Essas páginas são da cor da Bíblia. É bem interessante. Aí eu fiz isso, eu deixei elas aqui para se eu precisar e eu não tiver disponibilidade, né, tiver num lugar, aí eu vou ter essas páginas extras aqui guardadas aqui na minha Bíblia. E ficou bem legal isso que eu fiz. É uma dica para vocês, tem gente que faz isso na contracapa da Bíblia. Aqui, ó, na contracapa da Bíblia. Inclusive tem Bíblia que vem com bolsinho. Essa daqui não veio, mas aí eu não quis, vamos dizer, prejudicar a contracapa da Bíblia. Eu poderia fazer, mas eu não quis mexer na contracapa da Bíblia. Eu acho ela lindíssima. Aí eu fiz assim, ó, em toda ela eu fui acrescentando páginas. Tá vendo? Tem bastante páginas que eu acrescentei. E, como eu falei, apesar de eu ter acrescentado muitas páginas, ela não ficou... aqui é o Novo Testamento, né? Ela não ficou prejudicada. Aqui, ó, Mateus, olha só, eu coloquei esses adesivos aqui. Aqui eu coloquei outro estudo. Os meus estudos estão assim agora, estão menores, estão mais minimalistas. Tá vendo? Eu tô escrevendo menos coisa nos meus estudos. E conforme eu for escrevendo, eu vou colocando aqui na Bíblia e tal, né? Ó, é desse jeito, vai até finalizar, tá vendo? Tem bastante página adicionada. E eu não tenho tanta coisa escrita, porque eu tô começando, esse projeto eu comecei agora recentemente. Aí eu quis compartilhar com vocês para vocês acompanharem desde o começo. Aí eu fui até aqui, ó, até acabar o livro, tá vendo? De Apocalipse, eu coloquei uma página extra aqui para dar uma separada, porque isso daqui são páginas extras que ela me deu para eu fazer outras anotações se eu quisesse. Aí eu já fiz algumas anotações aqui. Aí eu botei essa página aqui para se eu quiser escrever destinado ao Apocalipse, né? E é isso. Ó, ela finaliza aqui com algumas páginas extras. E tem essa contracapa aqui. Eu posso fazer depois futuramente um bolsinho aqui, ou depois eu vou tentar, se eu achar algum papel de qualidade mais durinho, vou tentar fazer. Aí se eu for fazer, eu vou fazer aqui atrás da Bíblia, eu não vou fazer lá na frente. E ela não expandiu tanto, ó. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver, tá vendo? Ó, deixa eu segurar ela assim normal, ó. Eu não tô pressionando ela, só tô apoiando. Tá vendo? Ela não expandiu tanto. Essa Bíblia aqui, ela tem uma qualidade muito boa. E ela já foi feita para isso, para se as pessoas quiserem adicionar a página, ela suportar. Ela veio com 2 fitilhos. E ela tem qualidade muito boa, ó. Aqui atrás também é a mesma coisa, ó. Aqui na parte de baixo dela é a mesma coisa. E ela abre todinha, ó. Ela abre todinha. Isso daí, ela tem muita qualidade no acabamento dela. E olha aqui. Thomas Nelson Brasil e Fale com Amor. Eu tenho gostado muito de usar ela, sempre gostei, desde que eu comprei ela. Ela é uma Bíblia que é muito especial para mim, mas eu fiquei um tempo sem utilizar ela. Mas aí eu tô assim, utilizando ela agora. Eu continuo colocando as minhas orações nela, mas também tô colocando os estudos que eu ia colocar naquela outra Bíblia que eu falei com vocês.
Agora eu vou direcionar para essa aqui. Eu vou fazer tudo nela. Estudos e orações. Porque os estudos têm essa finalidade de ser mais simples mesmo. Agora vai ser desse jeito. E essa Bíblia aqui, como vocês já têm acompanhado no canal, que eu tenho mostrado ela sempre. E eu vou mostrar ela um pouco mais de perto, né? Vamos lá. Ela é a Bíblia Devocional do Secreto. Ela tem essa chave aqui nas costas dela. Ela já é da editora Quatro Ventos. Ó, essa daqui é a contracapa dela. Eu escrevi aqui. Inclusive, eu vou ler com vocês o que eu escrevi. Ó, a próxima porta nunca estará aberta, até que a versão de você que deveria passar por ela esteja pronta para passar. Aí quando eu ouvi essa frase, eu falei assim, nossa, isso tem tudo a ver com a minha Bíblia. Ainda mais porque ela tem chaves, né? Remete a você abrir uma porta. E aqui eu escrevi mais uma frase. E se eu não for quem Deus me vê, então não serei capaz de acessar o que Deus tem para mim. Aí essas duas frases mexeram muito comigo, falaram muito no meu coração. E eu quis escrever aqui nessa Bíblia. Aí eu escrevi aqui. Vamos lá, página de rosto. Mais uma página de rosto. Aqui tem a ficha catalográfica falando sobre ela. Essa daqui já usa a versão NAA, da editora Quatro Ventos, e tem bastante colaboradoras, porque essa Bíblia aqui traz alguns devocionais e ela traz o nome de cada uma das colaboradoras que participou. Tem o índice da Bíblia, como eu falei, ela não traz muitos recursos adicionais, mas eu uso o que ela tem. O que ela está me trazendo, eu estou usando. Aqui no próprio índice, estou escrevendo quando eu estou lendo algum livro da Bíblia, quando eu estou finalizando, eu já estou colocando aqui, colocando a data. Isso é uma coisa muito pessoal. Você não precisa fazer desse jeito, eu que estou querendo fazer assim. E quando eu leio também algum devocional, eu marco aqui. Essa página que eu adicionei, ela é como se fosse um papel cartão. Eu cortei as laterais e eu colei com fita durex aqui no meio. Tá vendo? Aí eu colei e consegui deixar ela que se dobra assim. Ela inclusive dobra pro lado de cá, ó. Tá vendo? Se eu quiser, mas eu sempre faço pro lado de cá por causa dessas paginazinhas que eu coloquei. Isso daqui são métodos de estudo para uma leitura direcionada da Bíblia. Aí eu sempre escrevo isso daqui para quê? Para eu não esquecer, para se caso passar um tempo. Sempre vão ter aqui formas de ler a Bíblia. Por exemplo, para que o livro de, vamos dizer, Tessalonicenses é direcionado? Lida com tristezas e com luto, ou se tiver muitas perguntas sobre o céu e a morte, é bom você ler 1º e 2º Tessalonicenses. É uma leitura mais direcionada, mas toda a Bíblia fala sobre isso, mas se você focar nesses livros, você vai ter um entendimento melhor sobre determinado assunto. E aqui já é outra coisa que eu botei, como direcionar a leitura da Bíblia de um jeito saudável. Ah, tá, são 6 pontos. Esse daqui é bem interessante também, em outro momento eu vou mostrar para vocês. Isso daqui é a leitura da Bíblia usando o método Apple ou o método Apple, né? Depende de como você queira chamar, que é atributos de Deus, promessas de Deus, princípios a serem seguidos, lições a serem aprendidas e exemplos. Aí tem todas essas coisinhas que eu adicionei aqui na Bíblia. Isso daqui é um texto bíblico que eu colei aqui. O início do livro de João, que fala, no princípio era aquele que era a palavra, falando de Jesus, né? E aqui também tem outros 2 versículos. Tem o Salmo 23, que eu gosto muito desse salmo, e tem aqui também um trechinho do livro de Provérbios, que fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Aí é Provérbios 3, do versículo 5 ao 10, até o finalzinho aqui, até ao 10. E aqui, ó, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Aí eu botei isso aqui logo de cara, para toda vez que eu for ler a Bíblia, eu entender. Eu não posso ser sábia aos meus próprios olhos.
Eu deixei aqui. Aqui, inclusive, sobrou espaço para eu botar mais coisa, mas eu vou deixar assim por enquanto. Tem aqui, ó, como usar a Bíblia, mas eu tô usando ela do meu jeito, né? Mas eu li isso daqui é uma explicação bem legal. Aqui já é o plano de leitura bíblica que essa Bíblia traz. Eu tô seguindo ele porque eu tô achando muito interessante. Só que eu tô fazendo assim. Eu tô na sequência aqui, como ela me pede. Ó, eu tô fazendo a sequência. Mas eu também tô lendo outros livros da Bíblia ao mesmo tempo. É quando eu leio, eu marco aqui. Tipo assim, eu já li, por exemplo, já li aqui um livro de Salmos, um capítulo, né? Eu já li alguns livros os proféticos menores, os livros dos profetas menores. Eu já tô lendo também as cartas, já li algumas cartas, aí eu tô marcando aqui quando eu finalizo essas cartas. Aí eu já tô fazendo desse jeito, eu tô lendo, ao mesmo tempo que eu tô lendo lá no Antigo Testamento na sequência, eu venho aqui e leio alguma coisa do Novo, os livros proféticos, como eu falei. Isso daqui são playlists que ela disponibilizou e são louvores lindíssimos. Eu sempre escuto, quando eu tô com a cabeça um pouco assim confusa, eu escuto para ler a Bíblia e eu escuto também para fazer o serviço da minha casa. Me ajuda muito eu focar naquilo que eu tô fazendo. Às vezes eu tenho que dar uma geral na minha casa, eu boto o louvor da playlist para tocar e eu começo arrumando a casa. Quando eu vejo, eu tô conversando com Deus ao mesmo tempo que eu tô arrumando minha casa, que eu tô fazendo as minhas coisas de serviço. Aí eu fico assim, poxa, legal, essa playlist aqui, ela ajuda a gente a engrandecer a Deus mesmo fazendo outras coisas que a gente acha que não tem a ver com louvar a Deus, mas tem sim. Ó, essa aqui são as autoras dos devocionais. E começa aqui, Antigo Testamento. O primeiro devocional já de início aqui, é o primeiro devocional, eu já fiz esse devocional, foi muito legal de fazer. Ela baseia o seu entendimento na própria Bíblia e ela traz assim, como se fosse um entendimento no olhar dela sobre aquele assunto. É bem interessante, só que ela te leva a você escrever em suas palavras o que você achou do texto. Ela não, tipo assim, faz só o devocional e pronto. Ela te leva a você colocar em suas palavras, e isso eu achei legal. Aí eu escrevi aqui e começamos a Bíblia. O livro de Gênesis, ó, tem esse negocinho aqui bem bonitinho. E eu comecei a ler na Bíblia e eu vou colocando as observações que eu preciso colocar. Ela traz referências aqui embaixo. É uma Bíblia mais completa. Ela tem o texto, referências e isso acaba ajudando, agregando valor na hora de você precisar, sabe, ler o texto bíblico mesmo. Aí eu fui fazendo devocional de acordo com o que eu fui finalizando os dias, que ele me dá dias e eu vou finalizando o devocional. Eu tô colocando páginas adicionais também, só que aqui são páginas menores, ó. Porque aqui é só mais alguma coisinha que eu quero escrever em relação a algum olhar mais devocional mesmo. Aí aqui eu tô fazendo, né? O livro de Gênesis eu já fiz todo. Só que eu fui adicionando páginas. Inclusive, teve um dia que eu já tinha feito o livro de Gênesis. Aí eu tava lendo o texto aqui nessa outra Bíblia. Nessa Bíblia aqui. Aí eu achei interessante voltar e botar mais uma coisinha aqui. Aí eu peguei e coloquei uma paginazinha adicional. Ó, esse aqui é outro devocional que eu fiz. Eu tô usando tudo post-it, tá vendo? Eu tô usando materiais simples que qualquer pessoa tem acesso. Ó, às vezes eu escrevo na lateral aqui da Bíblia, é pouca coisa. Aí, tipo assim, dá pra usar. Essa daqui eu escrevi um pouco mais. Dá pra utilizar a Bíblia. Ela tem uma cor de letra um pouco mais clara. É sempre num tom de cinza, mas eu tô gostando de usar. Eu vi alguns vídeos de pessoas falando que isso daqui prejudicava a leitura e tal. Eu não acho, eu acho que, sei lá, eu não sei se eu tô me afeiçoando. Ó, aqui eu botei assim, ó. Eu não sei se eu tô me afeiçoando tanto essa Bíblia que eu tô gostando de ler nela, mas eu não tô me incomodando com isso e eu uso óculos, ó. Eu uso óculos e mesmo assim eu consigo ler de boa. Aqui eu escrevi mais um pouco. Outro devocional que eu fiz. E é isso, aí eu vou fazendo devocional, aí quando eu preciso eu adiciono alguma página, mas é pouca coisa, aqui não tenho tanta necessidade de fazer adição de página, porque
Aqui eu já tô escrevendo menos, ó. Aqui que eu adicionei a página que eu falei, ó. Aí, inclusive, do lado que eu não escrevi, tá vendo? Eu deixei em branco, porque se caso eu precisar depois, eu já tenho esse espaço. Aí eu só escrevi do lado de cá e deixei. Aqui eu coloquei com fita durex, tá? Tem como fazer desse jeito, quando a página é menor, dá pra fazer desse jeito. Só não é bom você fazer com fita durex se você for colar uma página inteira, porque aí pode acontecer de você estragar um pouco a página da sua Bíblia. Mas quando for página pequenininha, dá pra fazer. Fica mais fácil de você controlar. Ó, aqui é outra página que eu adicionei. Esse aqui é um devocional que eu fiz. Ó, essa daqui também eu adicionei essa página. Porque esse devocional desse dia aqui que eles me deram foi um pouco grande. E o capítulo 14 falava sobre um assunto que eu precisava fazer um devocional específico para o capítulo 14. Aí eu fiz isso daqui, referente ao capítulo 14 de Êxodo. E no capítulo 15 eu não fiz nenhum devocional. Eu só li, eu achei muito lindo. E eu marquei o que eu achei interessante e pronto. E já o capítulo 16 eu fiz o devocional do dia. Eu marquei aqui, ó. Eu fiz o devocional do dia mesmo, normal. Aqui, coloquei aqui. E aqui eu vou continuar depois, ó. Aí eu boto esse papel cartão aqui, que ele é grande, que me ajuda a eu achar com facilidade. Aí aqui eu já fiz esse devocional aqui. Deixa eu botar direitinho. Eu já fiz esse devocional aqui, que às vezes eu faço o devocional de acordo. Ó, isso daqui eu não fiz esse dia, mas eu tava lendo o texto, então eu anotei coisas importantes. Quando eu for ler o texto aqui, eu vou relembrar isso aqui. E deixa agora um pouquinho pra frente. Ó, essas marcações que eu tô colocando aqui, ó, que eu coloquei aqui, são referentes aos livros, aos livros temáticos. Por exemplo, aqui na frente foi o Pentateuco, aqui são os livros das leis. Aí começa, aí eu sempre vou ter essa marcaçãozinha para me dar uma certa auxiliar, um certo auxílio. Mas não se faz tão necessário. Eu que quis colocar mesmo, achei que ficou bonitinho. Ó, aqui eu não fiz tanta coisa. Aqui eu coloquei o versículo. Eu não fiz tanta coisa ainda, porque eu tô fazendo aos poucos mesmo, sabe? Eu tô indo devagarzinho, porque eu quero aprender mesmo. Meu objetivo não é só ler por ler, eu quero aprender. Ó, essa página aqui tá mais clara, tá vendo? Mas mesmo ela estando mais clara, dá pra ler. Eu consigo ler com tranquilidade, eu não sei se vocês aí estão vendo bem. Ó, deixa eu ir aqui pro livro de Salmos, eu coloquei algumas coisinhas já no livro de Salmos. Ó, no livro de Salmos eu não fiz quase nada, mas aqui eu botei essa página, esse post-it para ver como é que ia ficar. Aí eu queria ver se ia prejudicar o lado de cá, mas não prejudicou, tá vendo? E eu fiz um devocional aqui, aí eu colei um versículo aqui, ó, com post-it. Aí dá para eu ler o devocional e eu tampo, tá vendo, de volta. E eu fiz esse devocional. Aqui eu colei o post-it também, mas não fiz nada. Às vezes eu faço isso, eu coloco o post-it pra fazer uma experiência, pra ver como é que vai ficar, pra ver se vai ficar estranho e tal. Depois, se eu quiser, eu posso tirar, é um post-it normal, não é aqueles post-it. Tá vendo? Eu enchi de papelzinho só pra fazer uma experiência. Aqui eu já fiz mesmo, aqui eu fiz o Salmo 119, eu gosto muito desse salmo. Eu li ele todinho e fui anotando ao longo da própria Bíblia mesmo, e eu fiz o devocional dele. Que ele tinha um devocional só pra ele, aí eu já fiz. Ó, basicamente isso. Deixa eu ver aqui. Eu fiz também o livro de... Aqui, eu li o livro de Oséias. Inclusive, acho que eu já tinha falado isso com vocês. Eu li o livro de Oséias todinho. Esse livro de Oséias, pra mim, ele é muito importante. Aí eu fui marcando e fui escrevendo algumas coisas. Eu escrevi na própria Bíblia. Eu fiz um devocional aqui, ó. Se eu levantar, ó, dá pra ler. E na sequência eu li o livro de Joel. E eu achei que super combinou, sabe? O livro de Oséias, ele é um pouco triste, né? Um pouco pesado. Ele conta uma história que muitas pessoas vivem isso na realidade. E na sequência eu li... Aí no finalzinho do livro de Oséias tem uma parte muito boa. Aí você, na sequência, se você ler o livro de Joel, você vê assim, nossa...
Deus colocou esse livro aqui para a gente ser confortado mesmo, para a gente ter o coração da gente confortado. Aí eu li o livro de Joel, gostei bastante, também fiz o livro de Joel. Inclusive, deixa eu passar aqui para o final da Bíblia, eu tenho aqui uns espaços que essa Bíblia me deu, que eu botei um estudo aqui atrás, só sobre Gomer, que é a esposa de Joel, de Oséias, do livro de Oséias. Aí eu fiz um estudo aqui sobre ela. Ó, tá vendo como é que eu coloquei coisa? Aqui no final da Bíblia. Eu coloquei no post-it porque essa página aqui de Bíblia ela é fininha. Aí eu fui fazendo assim mesmo. E se caso eu quiser tirar depois e colocar em um caderno, alguma coisa, eu posso fazer isso. Mas eu fiz desse jeito. Ó, eu coloquei aqui o estudo. E outras coisas também eu coloquei aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu fui colocando post-it, escrevendo coisas tudo referentes à salvação, referentes a o Deus que dá, o Deus de segundas chances, Deus que ele quer que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente se volte para ele. Aí tudo referente a isso, palavras da Bíblia que falam sobre isso. E aqui eu escrevi louvores, eu gosto muito de louvar a Deus, eu escrevi alguns louvores aqui e coloquei desse mesmo jeito, com essa mesma pegada, sempre com post-it, até finalizar a Bíblia aqui, ó, tá vendo? Eu fiz desse jeito. E eu li aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, o livro de Jonas. Só que o livro de Jonas, eu usei o método Apple ou Apple, né? Depende como você quiser chamar. Eu usei o método Apple no livro de Jonas. Aí como é que eu fiz? Eu escrevi aqui, ó, atributos de Deus, promessas de Deus, princípios a serem seguidos, lições a serem aprendidas, exemplos a serem seguidos e exemplos a não serem seguidos. Aí ficou 6 tópicos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu coloquei cores nesses tópicos. Aqui nessa Bíblia eu fiz de lápis de cor, porque ela tem a página bem fininha e eu não quis colocar marca-texto nela. E eu ainda não tinha comprado esses marca-textos aqui, ó, que eu falei com vocês. Eu ainda não tinha comprado. Então eu usei um lápis de cor mesmo. Eu podia usar giz de cera, mas eu achei esses lápis de cores aqui, eles são bem de boa qualidade, eles são bem macios. Aí eu tô usando lápis de cor. Aí eu fiz com lápis de cor. Toda vez que eu encontrava algum atributo de Deus, eu pintava com lápis de cor. Aí promessas de Deus, o outro tom de verde. Aí eu fui fazendo assim. É uma coisa que eu adicionei, né? Mas eu usei esse método com cores só aqui no livro de Jonas. Aí eu não sei se eu vou fazer isso de novo em outras partes da Bíblia, mas eu fiz assim para fazer uma experiência e eu gostei muito. Eu gostei muito, aí eu fiz aqui desde o início, eu fui lendo o livro de Jonas e fui pintando o que era atributo de Deus. Meu celular tá querendo descarregar. Aí eu fui pintando. Por exemplo, aqui, ó, o que era atributo de Deus. Aí eu pintei aqui no começo e botei assim: Deus é justo. Logo no início do livro de Jonas, porque Deus decreta que ele dá uma ordenança para Jonas ir pregar para o povo de Nínive que Deus iria destruir o povo, porque o povo estava pecando contra o Senhor, fazendo o que era mal aos olhos de Deus. E eu vi, né, ser destacada a justiça de Deus aqui nesse versículo. E na sequência nós vemos Jonas errando várias vezes aqui, ó, tudo de amarelinho. Ó, bastante coisa errada. E depois a gente volta, né? Mas deixa eu falar sobre esse trechinho aqui rapidinho com vocês. Aqui, quando começa a tempestade, que Jonas, ele desobedece a Deus. Ele foge daquilo que Deus manda ele fazer. E ele vai pegar um barco que está indo em sentido contrário à cidade de Nínive, onde Deus mandou ele ir pregar para o povo. Aí começa uma grande tempestade. Os marinheiros ficam
muito preocupados com aquela tempestade, sente muito medo, e sentir medo é uma coisa negativa, eu botei aqui, porque quando você tem medo, quer dizer que você não confia em Deus. Apesar de automático a gente sentir medo, a gente não deve achar isso um sentimento normal. A gente deve repreender o medo da nossa vida, para assim, como é que eu posso sentir medo e confiar em Deus ao mesmo tempo? Não tem como. Só que aqueles homens ali, eles não eram servos de Deus, eles adoravam outros falsos deuses, então eles não tinham Deus, mas mesmo assim eu pintei isso aqui como sendo uma coisa negativa. Aí eles começaram a aclamar cada um o seu próprio Deus e tal, e no meio de tudo isso aqui, Jonas desceu para o fundo do navio e deitou e dormiu profundamente. Aí eu vi assim, calma aí, isso aqui aconteceu antes da tempestade começar ou quando a tempestade estava acontecendo? Aí eu fui lendo com atenção e estava escrito aqui, Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Aí eu fui dei uma olhada na versão da NVI, como é que estava. Aí nesse que fala assim, Jonas, porém, na NVI está assim, enquanto isso. Ou seja, enquanto a tempestade estava acontecendo, aquele povo estava desesperado, estavam jogando coisas para fora do navio, para aquele barco não quebrar, não afundar. Enquanto isso estava acontecendo, Jonas desceu para o fundo do navio e se deitou e dormiu profundamente. Aí eu fiquei pensando assim, quantas vezes a gente não faz isso? Quando as coisas estão, sabe, em um estado assim, tipo assim, quando tudo começa dando errado, começa aquele desespero e a gente não sabe o que fazer. E a gente até sabe que aquilo ali pode ter a ver com alguma coisa do que a gente fez, que no caso aqui Jonas tinha culpa sobre aquele acontecimento. A gente se prostra no sentido de ficar meio depressivo, sabe? A gente quer deitar e esperar a tempestade passar e sabe, ficar ali, deitado e não, tipo assim, sabe, como se fosse um estado de isolamento. E você quer se isolar do mundo, você se isola, você vai pro fundo do navio, o lugar mais que não tem ninguém, sabe? Vai pro fundo do navio, se deita e dorme profundamente. E eu vejo isso aqui como uma coisa muito negativa. A gente não deve fazer isso aqui como Jonas fez. E a gente às vezes faz isso. Isso não é uma coisa boa de se fazer. E na sequência a gente vê aqui que o próprio marinheiro do navio, ele vai lá falar com Jonas, o capitão, e ele fala assim, o que está acontecendo com você? Agarrado ao sono, levante-se. Aí tipo assim, sabe, se levante, faz alguma coisa, não fica aí desse jeito, clame ao seu Deus, sabe, se movimente, não fica aí prostrado desse jeito que você tá. O próprio capitão do navio, que era um homem ímpio, teve esse pensamento, né? Então, eu leio esse trecho aqui, isso fala muito comigo. Inclusive, o devocional que eu fiz aqui nessa Bíblia foi referente a esse trechinho aqui, ó. Eu fiz um devocional só sobre esse trechinho aqui. E, enfim, aí eu fui enaltecendo a soberania de Deus, não, os atributos de Deus. Toda vez que eu encontrava atributos de Deus, eu escrevia. Eu não escrevi referente aos outros, eu só escrevi sobre os atributos de Deus. Por exemplo, aqui, supremacia de Deus, misericórdia, soberania, Deus salva, o Deus de segundas chances, Deus é bom, justo, rico em misericórdia. Tem aqui uma parte que é referência a Cristo. Deus supremo, soberano, Deus é amor, Deus é paciente. Eu escrevi conforme eu fui lendo, eu fui escrevendo assim, essa característica de Deus aqui aponta para esse lado da personalidade dele. Aí eu fui só escrevendo e para mim isso foi muito bom. E as outras coisas eu pintei. Eu pintei da cor. Aí quando eu ler eu vou lembrar, eu vou ver que eu usei esse método. Para mim foi muito legal e eu fiz desse jeito. Foi uma experiência muito legal. Se vocês quiserem fazer assim, eu aconselho, é bem interessante. Aí aqui, ó, quando acaba o Antigo Testamento, essa Bíblia aqui, ela fez desse jeito aqui, ó. Por exemplo, acaba aqui o livro de Malaquias, ela não me deu nenhum pedacinho, tá vendo isso daqui?
ela não me deu nenhum bloquinho para eu fazer devocional do livro de Malaquias. Eu não sei por que eles fizeram desse jeito. Ó, tá vendo? Quando acaba aqui, logo vem o Novo Testamento. E começa o livro de Mateus. Talvez é porque na hora que eles foram separar, eles não viram isso direito, não sei. Aí eu coloquei uma página adicional aqui. Aqui eu coloquei com cola bastão, ó, com cola bastão mesmo, porque é uma página inteira. Aí eu coloquei aqui para eu escrever sobre o livro de Malaquias e também eu posso dar um apanhado geral sobre o Antigo Testamento e tal. Aí eu deixei essa página aqui adicional. E no geral eu fiz isso, ó, tá vendo? Eu coloquei aqui outra paginazinha adicional. Aqui eu fiz um estudo só sobre o capítulo 5 do livro de Marcos. Se caso, quando eu for fazer o devocional, eu precisar, eu adiciono outra página. Mas eu espero que não precise, né? Que eu também estou usando a minha Bíblia de estudo, a Bíblia para fazer estudo, então talvez não seja necessário. Esse daqui eu fiz uma página adicional. Esse daqui é um estudo mesmo, porque quando eu fiz isso daqui, eu não tinha ainda decidido usar essa Bíblia aqui como Bíblia de estudo e nem estava usando outras Bíblias de anotação para fazer estudo. Eu não estava fazendo isso no momento. Aí eu adicionei um estudo nessa Bíblia aqui, essa página está colada. Mas foi bom, porque eu tenho esse estudo aqui comigo, se eu precisar, e eu gosto muito desse estudo aqui, ó, o estudo sobre o capítulo 15 do livro de Lucas. Aí, inclusive, depois eu adicionei essa paginazinha aqui, ó, que tem algumas informações extras, tá vendo? Aí eu consigo abrir aqui, ler dos dois lados, né? Aí depois eu fecho de novo, eu boto esse post-it aqui, que ele é um post-it que ele não danifica a página. Eu também fiz uma paginazinha adicional dessa, deixa eu ir aqui um pouquinho pra frente, no livro de... eu li o livro de Romanos, eu fiz tudinho, só que eu não anotei muita coisa não, ó, tá vendo? Ficou post-it sem anotar, eu anotei mais na Bíblia mesmo, mas eu não fiz, assim, grandes anotações, não. E no livro de 1 Coríntios eu li um pouquinho já, eu comecei a ler, mas não finalizei. Aí eu botei uma página assim, ó, desse jeito. Eu quis fazer essa experiência. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, assim, ó, tá vendo? Ela é desse jeito, ó. Eu leio e sobrou espaço, ó, mas ó. Tá vendo? E ela é bem fininha essa página, ela não é pesada, então não... E eu colei com fita durex. Aí eu quis fazer essa experiência pra ver como é que ia ficar. Até que ficou legal, só que eu prefiro colar no meio mesmo. Mas é uma ideia, uma forma de fazer de jeito diferente. Ó, eu li aqui, ó, esse daqui é Colossenses, eu colei outra página aqui. O livro de Filemão. Não, Filemão não. Eu li o livro de Tito. Aqui é o livro de Tito. É que eu já li o livro de Filemão, só que foi em outra Bíblia. E esse daqui eu não fiz ainda não. Eu ainda vou fazer. Deixa eu passar aqui. Ó, aqui eu pintei, ó. E aqui eu fiz o livro de Tiago. O livro de Tiago até agora foi o que eu mais caprichei na minha visão, fora os livros do Antigo Testamento. Eu comecei, isso daqui eu botei pro livro de Tiago, essa partezinha, eu escrevi aqui. Aí eu abro aqui, ó. Que eu uso aquele post-it que eu falei com vocês. Tem coisa escrita aqui dentro. Aí eu coloco aqui, ó, pra não ficar abrindo toda hora. Eu colori aqui. Eu escrevi nessa lateral, botei até um post-it aqui, fininho, para essa lateral aqui. Olha, eu escrevi aqui, tá vendo? Eu escrevi aqui na versão NVT 2 versículos, porque eu acho que nesses versículos ele foi muito autoexplicativo. Na versão NVT, aí eu escrevi aqui o versículo que é referente ao que eu estava lendo, que eu estava estudando. Sobrou espaço para eu botar outras coisas, mas eu deixei assim, se eu quiser usar depois. Aí eu coloquei aqui, ó, uma página explicando sobre a questão do assunto desses 2 versículos. Olha, ficou bem grande, e tá tudo colado aqui, ó, tá tudo colado, não vai sair.
é tudo referente ao estudo. O livro de Tiago. O livro de Tiago, ele fala muito comigo, para mim ele é muito desafiador. E do lado de cá, ó, eu coloquei já post-it de outras coisas, tá vendo? Mas isso tudo aqui, gente, é do capítulo 1 de Tiago, tá? O capítulo 1 de Tiago é muito rico. E depois eu fui escrevendo, ó, no capítulo 2, eu não escrevi nada, mas eu li, né? Aí, olha só, o capítulo aqui na sequência, tem esses aqui, tá vendo? Esses post-its aqui que eu escrevi. Esses aqui também. Isso aqui também tá tudo colado, eu colei desse jeito, ó, dá pra vocês usarem a ideia. E pronto, aí eu já li também o livro de 1 João. 1 e 2 Pedro eu não li ainda, eu vou ler depois. 1 João eu li, fiz o devocional. Aí tem um devocional aqui no meio também. Eu li o 2 João e 3 João, eles são pequenininhos, aí eu já li. Mas eu li assim, dando atenção, parando, meditando. E o livro de Judas. Eu já li o livro de Judas. E Apocalipse, eu coloquei essa página aqui, ó, para fazer as cartas que tem no livro de Apocalipse. Porque, no meu ver, Apocalipse se divide em 2 pontos. As cartas e depois o restante todo. Para mim, as cartas tinham que ser um livro à parte, porque você consegue, às vezes, trabalhar muito bem em cima das cartas, como se fosse uma carta aqui, ó, como se fosse a carta de Judas, como se fosse a carta de João, de 1 João e 2 João. Já o restante do livro de Apocalipse, ele tem uma pegada muito mais de difícil de ser mais difícil entendimento. Então, eu vou focar nas cartas de Apocalipse, depois eu vou trabalhar em cima do restante do livro de Apocalipse. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo aqui. E falei um pouquinho mais sobre as minhas Bíblias, que eu tenho mais utilizado, o que eu tenho trabalhado nelas. E quando eu tiver mais novidade eu falo com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem colocar aí nos comentários. E deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos crescer mediante a palavra de Deus. Até a próxima!